Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio de Ciência e Tecnologia. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web oferece. É o SINDI-CT que propõe um link entre os trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta natural para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e dos sindicatos. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes. E estamos aqui, de novo com mais uma entrevista. E a entrevista de hoje é muito interessante, que é um companheiro de profissão aqui, Um dos mais ferrenhos defensores da causa pública. Ah, sim, um professor para nós, E já esteve conosco aqui e fala da água do Rio Paraíba de São José, que passa em São José dos Campos, fala do clima e fala do deserto verde. Ah, que legal, Paulinho. Falar da água agora é importante porque é o assunto do dia, as causas e o efeito da falta d'água. Exatamente. Bem, Ricardo Faria, ele é jornalista, é o nosso convidado de hoje e ele já esteve aqui na Rádio CT falando do deserto verde, que é uma das definições dadas por ambientalistas, do qual ele também é um deles, para as florestas plantadas de eucaliptos, uma espécie usada pela indústria brasileira, que é o eucalipto, que é muito usado mesmo. Os órgãos de defesa do meio ambiente dizem que o eucalipto causa o esgotamento da água na área onde ele é plantado e prejudica toda a biodiversidade local. Jornalista Ricardo Faria, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Shirley é jornalista, o Eduardo vem na mesa. Esse deserto verde é uma realidade? O deserto verde é uma denominação de qualquer monocultura. Pode ser soja, pode ser cana, pode ser milho, pode ser trigo e pode ser eucalipto. Uhum. O problema da monocultura é que ela elimina toda e qualquer espécie vegetal e também as outras, animais, pássaros. No caso do eucalipto particularmente, é alguma coisa terrível. Mas o que não é terrível, Paulo Silva, nesse país não tem país aqui. Aqui o que nós temos, dito pelo Reinaldo Azevedo da Veja e amparado pelo professor Antônio Villa, isso aqui é uma bagunça comandada por ladrões. Já não é de hoje. Então você vai esperar o quê? Entendeu? O Estado brasileiro não ampara você, nem a Shirley, nem o Eduardo, nem eu e nem ninguém. Então nós estamos pagando o pessoal e você não tem os benefícios. O que você fica sozinho? Você não tem assistência médica, você não tem educação, está pagando os caras. E a máquina pública já foi tomada de assalto, já não é de hoje, por uma quadrilha de ladrões. Agora, sob o manto escarlate. Então, ladrões terríveis, está aí a Petrobras, coisa vai para cima de 180 bilhões. Certo? Se você estender isso para o BNDES, estender para a infraestrutura, para as rodovias, para as hidrelétricas, você vai para 1 trilhão.
E ninguém sabe de nada. Você vê a mulher ontem falando da Graça Forte, não, isso aí, não sei o quê, não deu lucro. Como, senhora? Foi um assalto. E os acionistas? Os americanos têm uma ação grande, os brasileiros vão entrar. Então, a verdade é o seguinte, nós não temos país, nós não temos cidadania. Que isso? Então, é esse chaveco, esse papo furado. Né? Então, cada um faz o que bem entende. Com a questão do deserto verde em relação às plantações de eucalipto, particularmente no Vale do Paraíba. Então você está vendo a represa de Paraibuna descendo, outra represa, Santa Branca e tal. Então o que acontece com o eucalipto? Certo? Os topos de morro, isso há 20 anos a gente vem dizendo, não mexam nos topos de morro, não devassem, não tirem a vegetação. Entendeu? Porque aquilo já está tudo, a natureza já montou tudo aquilo. Tem as nascentes, tem tudo. Aí você vai e tira aquilo e enche de eucalipto. Entendeu? É que nem uns canudinhos, tudo, porque o eucalipto ele vai rápido. Né? O lençol freático vai baixando, certo? E você vai degenerando todo o esquema ali. A vida, o meio ambiente, os animais vão se afastando, as pessoas vão se afastando, e fica aquela montoeira de eucalipto. Você vai daqui para Monteiro Lobato, subindo para Minas, eucalipto sem parar nos topos de morro. Do morro. Não, e não pode. Os topos de morro são as caixas d'água. Então, o que acontece? O problema é o seguinte. Certo? O topo de morro são as caixas d'água. São as caixas d'água, porque chove lá. Certo? E vem, forma as nascentes, que formam os córregos, que formam os rios. E com a plantação do eucalipto, ou seja, bom... E aí, o que acontece? E o pior de tudo é que você vai desagregando. Certo? Você vai prejudicando a qualidade de vida. Você está vivo para quê? Para viver, para fazer uma coisa. Você veio da onde? Você não sabe. Vai para onde? Você também não sabe. Não é? E vai tocando. Mas você não prejudique o meio ambiente, porque você depende do meio ambiente. Sua mulher depende, a filha depende, a criança depende. Então você começa a quebrar. Certo? Não, então vamos encher de eucalipto. Eucalipto, depois de uma altura, nem formiga fica mais. Agora, Ricardo, 1 hectare de eucalipto, por exemplo, um hectare é 10 mil metros quadrados. Um hectare é um alqueire 24.200 metros. Exato. É possível, num hectare ou em 10 mil metros quadrados, plantar 2.500 mudas de eucalipto. Então, agora, com aquele espaçamento de 2 por 2 entre exatamente. Agora, veja só uma coisa. Eles plantavam eucalipto, faziam a polpa aqui e depois transformavam em papel. Hoje nem transformam mais em papel. É transformado em quê? Hein? Não, eles transformavam. Hoje, porque qual é o grande poluidor? Certo? É o fabrico da polpa. É aí que está a grande poluição. Então, essa polpa é fabricada aqui e é exportada para a China e de lá é importado o papel. Então, a sacanagem é total e geral. O que você acha? Então, eles falam fibra, que era Votorantim, então, essa poluição terrível que está o Paraíba, certo? Que era Votorantim. Agora, veja o que acontece. O defensor Wagner Giron de la Torre, em 2007, ele entrou com uma ação contra o plantio e o corte do eucalipto lá em São Luís do Paraitinga, que já estava em 20% do município, só eucalipto. E quem embasou tudo aquilo foi o geógrafo e professor Ricardo Corbani Ferraz. Então ele entrou com ação e ganhou em 2007. O Ricardo que faleceu. Grande, faleceu não, mataram o Ricardo. Certo? Então o pessoal sabe, mas veja o que acontece. A ação, o Giron ganhou em março de 2007, abriu em maio, dia 15 de maio, aliás, de 2008, em maio de 2008 mataram o Ricardo. Mataram como? De repente, não, apareceu morto na pista. Presidente. Aí veio o telefone. Um telefonema que foi para o Denis Ometo, que ele teve com o Denis até 10 e pouco da noite. E pegou o carro e foi em direção a Jacareí. Quando estavam reformando ali, na frente da Unip, exato. Né? Então, de repente, tem um rapaz aqui, está morto aqui e tal. Agora, se o cidadão está morto, você não pode levar de lá, pode mexer? Não. Não pode, o resgate não pode levar. Tem que vir a perícia, né? Muito bem. Foi o resgate, porque normalmente quando eles querem matar o cidadão, atropelam e tal, depois matam dentro do resgate, pelo menos isso que a gente escuta por aí. No caso do Ricardo, levaram já morto. Aí ficou, o boletim de ocorrência demorou, não sei o quê. Na verdade, certo? Que acho que até hoje rola isso, né? O Ricardo foi eliminado. Uma pena, meu grande amigo, sinto uma falta terrível dele, e outro santo, chama-se Ricardo Corbani Ferraz, o irmão dele é lá da USP, eu tenho outro irmão, e a mãe dele velhinha. Então, ficou dito por não dito. É o mesmo caso daquele promotor, agora recentemente, a semana passada, lá na Argentina.
Bastou que ele apontasse a Cristina Kirchner, né, no esquema, e quando ele foi denunciar, na mesma segunda-feira o cara aparece morto. Se suicidou, não sei o quê. Então a gente imprensa, no meu caso e outros, a gente vai ficando atemorizado e vai pesando Paulo Silva. Agora, o Ricardo, você fala aí que o topo dos morros são as caixas d'água da natureza. Claro. Com a plantação de eucaliptos, essa plantação no topo dos morros acabaria com as nascentes dos rios? Porque ele vai rebaixando o lençol freático. O eucalipto vai chupando e a água está lá embaixo. Mas eles plantam tudo, então as nascentes vão acabando. Agora o que acontece com o eucalipto? Aí você corta uma vez, 2, 3 e 4. Depois do quarto corte, você tem que destocar tudo aquilo. E aquela terra não serve para nada. Você tem que preparar novamente aquela terra, adubar, porque não serve mais para nada. Agora, eles estão um pouco se importando. Agora o pequeno proprietário ele vai sendo oprimido, vai sendo perseguido, vai sendo pressionado. Então você tem uma terrinha, você tem 10 alqueires criando 2 vaquinhas, não sei o quê, a plantação, tá, e fica aquele eucalipau na sua volta. De repente vem inseticida no riozinho, vem não sei o quê, vem pressão, você é obrigado a sair. Você com a sua mulher, com seus filhos, vai para onde? Você já está passando dificuldade lá e não tem dó de ninguém. Então acabam com as comunidades, com as pequenas igrejas, com a cultura popular. Foi o que aconteceu em São Luís do Paraitinga. Certo? A revelia de todo mundo. Prefeito Calhorda. 20% da extensão do município. Do município, que é grande para diabo, São Luís do Paraitinga. Tem um pesquisador, que não me recordo o nome do pesquisador, mas ele é o Guilherme de Castro. Ele dizia que florestas existe uma visão distorcida a respeito disso que você acabou de dizer. O problema não é distorção, o problema é a monocultura. Então o que acontece? Não tem passarinho no eucalipau. Não tem nada. Não tem nem formiga. Os bichos não tem problema. Então você desequilibra. E a partir do momento que você desequilibra o meio ambiente, você desequilibra a saúde das pessoas, da comunidade, vai desagregando tudo. Quer dizer, alguém chega, certo? Planta um puta monte de eucalipto para levantar uma grana e o resto que se dane. Não é bem assim, porque a terra não é desse Cano, fulano, Beltrano, Antônio Hermínio de Moraes, que ainda bem que morreu aquela praga. Você está entendendo? Qual o nome? Antônio Hermínio de Moraes. Era o dono da Votorantim, um maluco. Sabe? Dinheiro, vamos tomar todo mundo, dinheiro, e banco e tal. E está aí o pepino agora, com o banco, e uma série de coisas. A verdade é essa. Então, o município, Paulo Silva, ele tem uma prefeitura. E essa prefeitura tem que ser responsável pelo município. Ela tem que ter um planejamento. O que vai acontecer naquele município? Qual é a zona rural? O que vai se plantar? Como é que vai fazer? Como é que as pessoas vão viver? A indústria do eucaliptus é muito grande no Brasil. Claro. Temos aqui a fibra, etc. Agora, o Brasil, Ricardo, ele é o país que mais desenvolveu a plantação de eucalipto no mundo, porque tem uma cobertura florestal muito grande e que o clima brasileiro favorece. Agora, um detalhe. Está se exportando agora a polpa do eucalipto. A polpa, porque a produção da polpa, que é altamente poluidora e degradante. Você pega a água do Paraíba, você está entendendo? Que um dos componentes, entendeu? É a poluição das papeleiras. Agora, criminosamente, a Sabesp fornece à população joseense uma água que ela retira e diz que trata. Ela fornece à população, essa água tem produtos químicos, tem metais pesados, tem fármacos, tem hormônios sexuais, tem desreguladores endócrinos, certo? Então a Shirley, que é a mulher aqui, ela entende melhor do que você, embora você também tenha tireoide. Então se a mulher tem um problema de tireoide, ela cai na rua, ela se perde a memória, fica dando. Então hoje, se você soubesse a quantidade de mulheres com problemas de tireoide em São José dos Campos, você fica bobo. Por conta da água? Da água, porque ela tem produtos, ela tem fármacos e hormônios sexuais. Porque você veja, você come carne e tem hormônio, carne de frango, carne de boi e outras coisas que tem hormônio. A mulher toma anticoncepcional, mija, caga e tal, vai tudo pro rio. Está vendo? Esse hormônio não é tratado, não é retirado. Ele não é separado. Não é, a Sabesp não separa. Agora, o que é pior, os desreguladores endócrinos
O doutor Coimbra está aí. Eu estou dizendo isso para você, opinião abalizada, não sou grandes coisas, né? Eu sei o suficiente para comunicar para vocês, entendeu? Então, essa água é altamente maléfica. E a Sabesp, criminosamente, e além disso, ainda despeja esgoto in natura, ali na Vista Verde, em outros corres, e ninguém está nem aí, seu Paulo Silva, nós estamos falando isso faz 20 anos. Agora, isso aconteceu em Londres há 35 anos atrás. Aí depois começam os meninos a fazer tatuagem, o outro com brinquinho, a menina começa a ficar lésbica, não sei o quê. Sabe o que é? É o hormônio na água. Agora, há uma campanha multinacional de degeneração genética, porque a ordem é desequilibrar os seus hormônios. Aí, de repente, você não sabe se é homem, se é mulher, se é viado, se é criança, não? Você fica, não vai dar valsa. Bem, o assunto que você citou aqui da Sabesp, no próximo bloco a gente vai, mais uma vez, debater aqui. A Sabesp manda aqui um comunicado dizendo que são 214 estações, 28. Bom, delas, ela faz o seguinte, é uma fábrica para produzir água potável. A água da Sabesp é realmente limpa, segundo a Sabesp. A água pode ser cristalina, mas não quer dizer nada. Eu estou dizendo isso para você, se você entra aí no YouTube, vai ter a entrevista do Dr. Coimbra. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, mais uma vez a gente continua com o jornalista Ricardo Faria falando sobre eucalipto e o tratamento da água aqui em São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o jornalista Ricardo Faria, que tem debatido aqui a questão da plantação de eucaliptos no topo dos morros aqui no Vale do Paraíba e também a qualidade da água da Sabesp. A Sabesp tem um comunicado que fala da qualidade da água e que essa água ela é tratada e é verificado ali o cloro e a a amoniação, a turbidez, a cor, o pH da água, tudo é colocado para que a população tenha água limpa e de qualidade, flúor que é colocado Você veja na o absurdo. água também. Flúor está proibido, o cloro está proibido no mundo inteiro. Certo? Você pega uma água com cloro? O flúor está proibido? Bom, a Sabesp avisa aqui que o flúor ele é um elemento químico que é adicionado à água de abastecimento, pois auxilia na proteção dos dentes contra a cárie. Não é nada disso. Então acontece o seguinte: esse país, cada um faz o que quer. Não tem lei, você faz o que querem. Salta banco, faz jogo de bicho na máquina eletrônica, toca para frente.
Né? Um faz a missa, recolhe grana, o pastor mete a mão na Bíblia, você vai para o céu, todo mundo aqui. Isso é uma bagunça. E a gente está desamparado. Então, o que eu estou te dizendo, o Coimbra teve aqui e falou. José de Castro Coimbra. Exatamente, você está entendendo? Agora, eles continuam fazendo isso. A Sabesp continua despejando esgoto in natura nos rios, lá na Vista Verde e em outros. Você veja agora essa questão da bilis em São Paulo. A água da bilis não dá para tratar, seu Paulo Silva. Não há condições de tratamento. Não tem monte de metal pesado, a poluição terrível. A água do Paraíba aqui está nessa situação. O que a Sabesp tem que fazer? Ela tem que mudar a fonte de captação, porque não é toda a água da Sabesp que vem do Paraíba. Lá na Vista Verde, eles têm uns poços artesianos. Então aí melhora um pouco no satélite. Mas a água do Paraíba é intratável. Metais pesados. O tratamento não separa. Então ele vem para o seu organismo e vai sedimentando. Metal pesado. Os produtos químicos, a natureza não consegue se defender. A natureza se defende daquilo que ela produz. Você está entendendo? Mas os produtos químicos que o ser humano fabrica, ela não tem como se defender. Então vai rolando e você vai assimilando. E agora, imagine que você é 70% de água e a água está contaminada. A gente vem falando e eles dão risada. A Sabesp é uma bandalheira terrível. A Sabesp é uma empresa bilionária com ações na Bolsa de Nova York. Você concorda com um negócio desse? Capital externo. A água é para vender, rapaz. A água é um bem de serviço, é um bem da comunidade. Os caras vendem, metem a mão numa grana terrível. A verdade é essa. Os agentes públicos, o servidor público, concursado ou não, comissionado, o político safado que é eleito, todos eles montaram uma quadrilha, tomaram conta do Estado. Eles não estão gerenciando em nosso favor. E nós estamos pagando os caras. Você está entendendo? Uns puta nos absurdos. Quando a gente pesca também um peixinho lá para comer... Contaminado. Pode estar contaminado também. Mesmo no mar, hoje, você sabe disso. Metais pesados. Tá tudo. Então é isso aí. Então a gente tem que estar em cima desse pessoal. Fala muito da contaminação de mercúrio, né? De mercúrio, principalmente. Aqui no Paraíba. Agora, eles querem fazer, ele está cobrando o exame. Não fazem. A prefeitura, porque a prefeitura é contra. A responsável em São José dos Campos é a prefeitura municipal, que deveria ser nossa, e não é. Hoje é gerenciada aí pelo Carlinho e a turma do PT, o Manto Escarlate, fazem o que querem, kit escolar, sei lá o que, faz aquela. Os caras não tudo pobre, está tudo rico. Então, se o cidadão entra pobre na máquina pública e fica rico, roubou. Não tem jeito de ficar rico na máquina pública. Tem jeito, Chile? Com salário? Então, mas eu acho que o Carlinhos, aparentemente, não está rico, não. Não sei. Pelas declarações dele, não. Não sei. Agora, o que acontece é o seguinte, em cima do seu Carlinho, tem o kit escolar aí, não está? A promotora não pediu o afastamento dele? Um desvio de 5 milhões? Não está aí? Os caras das empresas sumiram. Como é que pode? O cara some, Paulo Silva, não é citado porque sumiu. E participa da outra concorrência, e toca para frente. Aumentam a passagem de ônibus. Lembra aquela primeira vez que aumentaram? Exato. E depois recuaram. Então, como é que aumenta para a oposição, principalmente ao Carlinhos, eles acusam de desvio e tal, mas a justificativa nem recai, por exemplo, de enriquecimento do Carlinhos, mas assim, para pagamento de campanha, pagamento de... Não estou justificando, não. Se você pega o dinheiro, gasta no jogo de baralho, na política, sei lá, na farra, não estou justificando. Não quer dizer que você não meteu a mão, você queimou a grana. Eu não estou justificando e também não há provas assim concretas ainda. Veja só uma coisa, a promotora Ana Cristina Iorachami, certo? Pediu o afastamento dele e o ressarcimento dele e daquele outro Paulo Roberto. São 5 milhões daquele outro. Paulo Rogério e daquele outro cidadão que veio, já estava enfiado nos maracutaia. Ele que fez o que estava na Secretaria de Educação, certo? Agora, acontece o seguinte, a promotora, ela não é boa, mas a promotora de justiça. Ela entrou e pediu o ressarcimento de 5 milhões de reais e o afastamento dele. Ué, não sou eu que estou falando, não sou eu que pedi. Agora, você acha que nós pagamos um cara para o cara agir dessa maneira? Não é justificativa, né? Eu acho agora que tem que ser apurado, foi o de estação, foi não sei o quê, o outro não sei o quê. Não foi a Shirley, não, foi o Paulo Silva, não, é o Eduardo nem estava aqui, não, você chegou agora, é que o senhor tinha citado como caso consumado o enriquecimento do Carlinhos. Eu estou te dizendo o seguinte, esse pessoal eu conheço bem eles, certo? Todos eles. A fábula que você viu que eles gastaram na campanha política? Sim, da onde veio essa grana? Muito. Mas não pode. E veio da onde? O papai dele que chegou pobrezinho, mecânico, com aquela sacolinha nas costas.
veio trabalhar com o Por Júlio isso que Nene. precisa da reforma política. Então, não é reforma política. É que eles estão tentando reformar, faz isso, faz aquilo, e vai ficar a mesma coisa. A reforma política é para todo mundo. Não, o que precisa aqui é justiça. A forma de financiamento de Você campanha é viu muito muito complicada. O Maluf está pedido em 180 países. Ele não pode deixar o Brasil. O homem está aí. E outra, vai ser deputado. Então, caçaram o Protógeno, inclusive o cargo de deputado federal. Ele é meu amigo Protógeno. Não pode sair de sexta a segunda. E está caçado, está afastado. Porque arrumou uma cadeia na Ginarra, para o Daniel Dantas. O Genuíno também foi preso, o Zé Dirceu foi preso. Não, mas eles estavam envolvidos. E o Maluf, procurado pela Interpol, solto. Então, aí é que tá. Então, o que acontece? É o cara, né? É a única democracia no mundo que votar é obrigatório e servir o exército também. Mas, só para justificar aqui, que o que a promotora Ana Chame, ela pediu o afastamento foi do prefeito. Do Paulo Rogério Martins Toledo e do outro. E também do Geraldo. Geraldo Aparecido. Esse Geraldo é que falam, eu não vi direito, mas esse Geraldo já esteve envolvido numa outra prefeitura do PT, não sei o que, não sei o que mais. Ele que armou o esquema. Agora, a verdade é o seguinte, Paulo Silva, seu Carlinhos, o vereador, o Basto, esse, aquele, os agentes públicos têm que estar a serviço da comunidade. Eles têm que exercer bem o cargo no Estado. O Estado é nosso, não é deles. E eles chegam lá e dizem que é deles. Ele nomeia o parente, ele nomeia coisa. E dão risada da cara da gente, não é isso, Chico? Mas para a gente se ater aqui na questão da água e não da política, e sim da política da água, o José Reis, ele manda aqui no e-mail dizendo o seguinte, que a questão da plantação de eucaliptos, ela favorece um grande número de empregos diretos e indiretos que gera tanto nos viveiros como a implantação e manutenção das florestas e que gera também o acolhimento de impostos, investimentos em infraestrutura e o consumo de bens de produção. O problema todo, que eu estou dizendo para você. Do José dos Reis. Ele pode falar o que ele quiser. Gera muito menos emprego do que os pequenos proprietários trabalhando, agricultura familiar e tudo. E outra, é altamente danoso. E outra, é tudo terceirizado, as mudas e tal, entendeu? Agora, o problema todo é a monocultura, é um monopólio, rapaz. Então vem uma empresa, a Fibra, essa, aquilo, Votorantim, sei lá, uma papeleira qualquer, não é? E planta o que ela quer de eucalipto, enche tudo. Aí onde é que vai o sabiá, o canarinho, o coelhinho, não sei o quê, a fauna, a flora, o cidadão, o ser humano? Vai tudo para onde? Para o inferno morar com o capeta? Sai fora. Qualquer monocultura, então, ela é ruim para a agricultura. Você não pode. Se plantar só milho, não é pode. Só cana, não pode. Né? Você faz a monocultura, porque existe regulamentação das... Tem, porque a vida, ela é uma diversidade. Uma série de formas de vida que montam o contexto ambiental. Sim. E que gera a qualidade de vida para você. Então a formiga está cortando, eu vou matar a formiga. Não é. Se a formiga está cortando, é porque aquela planta, naquela época, ela precisa de uma poda. Que você não podou, a formiga vai lá e poda. Vou até contar uma historinha rapidinho para o senhor. Quando eu trabalhava para você, né? Jornalista, tem essas coisas. São os colegas. Quando eu trabalhei na Petrobras, no tempo que eu estive lá, o pessoal estava tirando todo o mato para fazer a construção, né? Cortando as árvores. Em que local? Na Petrobras aqui, em São José. Aqui em São José. Aí, eles achavam muita cobra no local e começaram a guardar as cobras, né? Levar para um lugar, centro de zoonose, não sei para onde eles estavam levando. Mas não estavam matando, não, mas estavam retirando as cobras. Passou uns meses e eu estava no canteiro ali justamente da fiscalização. O que começou a aparecer de rato. Claro. Mas, assim... Era um absurdo, aparecia 10 ratos no mesmo dia. Exatamente. Assim. Eles invadiram até dentro do prédio lá e começaram a comer as coisinhas que a gente levava, biscoitinho e tudo. O rato era tão usado que ele subia na cadeira, ele subia na mesa, porque ficou infestado. Exatamente. Vocês promoveram o desequilíbrio. Agora, você falando dessa Petrobras, nada mais criminoso do que a Revap em São José dos Campos. Ela já foi instalada num local que todo mundo, inclusive os cientistas do INPE, os mais antigos, sabe. Até quero prestar minha homenagem ao grande arquiteto e professor Adilson Godoy. Era da época do CNAE, certo? Até está aí, vamos ver se a gente consegue falar com ele hoje. Certo? Então, os cientistas na época foram contrários, porque aqui não tem vento. Mas o seu Shigeaki Ueki, o japonês ladrão, junto com os filhos ladrões dele que estão lá nos Estados Unidos agora explorando petróleo, certo? Meteram essa refinaria aí. Não podia.
Já não podia. Então a Revap é altamente perniciosa. E o que o Lula, o louco, o bebum, o que ele faz? Ele transformou uma refinaria num polo petroquímico. Paulo Silva, contar uma coisa para você. Você trabalhou na Petrobras, ô moça. Trabalhei. Tá dando? Você põe esse monte de terceirizado porque eles querem pagar menos, querem ganhar mais, isso aqui, bom terceirizado, abaianado. Quer dizer, tem uns que sabem, tem outros que não sabem, outros que amarra com arame, toca bala. Sabe? Então, se você trabalhou na Petrobras, você sabe, você deve ter conhecimento, que se tiver um acidente na Petrobras, com alguma gravidade, tudo que tiver em 15 quilômetros em volta vai para o espaço. Você põe um compasso e lá se vai todo mundo para o breu. Não? Então eles fazem, não estão nem aí. A refinaria vive com problema e polui, dá coisa, dá explosão. E aqueles, o que é agravante, quem mora na Vista Verde, certo? Tem síndrome do pânico, quem nasceu. E é no inconsciente da pessoa. Bom, vai explodir, não vai explodir, não sei o quê. Fica tudo apavorado. Ô, Ricardo, não ligam? Como você está citando aí a questão do plantio de eucalipto e dizendo que o topo dos morros são as caixas d'água. Exatamente. Não é que, agora, deixa eu dizer mais uma coisinha para você. Mas antes eu quero concluir aqui, porque a gente vai para o terceiro bloco agora. O Eulálio, ele está dizendo aqui que alguns estudos mostram que o eucalipto não é essa máquina de sugar água que ele é acusado. Um cedro brasileiro, por exemplo, ele consome 37.500 litros d'água normalmente, ao passo que cada eucalipto suga apenas 19.600 litros. No próximo bloco, hein? No próximo bloco você responde sobre isso aqui no Clique Jornal. Um instante só, o jornalista Ricardo Faria volta já. Porque você pode... Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Hoje o nosso entrevistado polêmico, jornalista Ricardo Faria. Bem, Ricardo, o Eulário nos manda aqui um e-mail mostrando que o eucalipto não é essa máquina de sugar água que é acusado. E ele disse no bloco anterior que um cedro brasileiro, por exemplo, consome 37.500 litros d'água, enquanto que o eucalipto apenas 19.600 litros, que praticamente é metade. E ao contrário
das árvores nativas testadas nessa pesquisa, que ele não citou a fonte, no período de chuvas em que é maior a oferta do líquido, uma plantação de eucalipto, ela consome por hectare muito menos água do que qualquer canavial. Ricardo Faria. Isso é o que ele está dizendo. Que a gente, sabe, você fala uma coisa e o cidadão contesta com outra. O problema é a monocultura, é o deserto verde, por isso que já é chamado deserto verde. Pode ser eucalipto, cana e tal. Então esse monte de eucalipto é como você meter um monte de canudinho. Porque o eucalipto vai rápido. O problema é a diversidade, seu Paulo Silva. Você não pode ter só o eucalipto como eles fizeram aqui. E vão destruindo o resto, é inseticida, não sei o quê. E outra, pouca gente plantando as mudinhas, os carinha lá, os plantadores colocando lá, depois dá sabe, o eucalipto depois de 1,5 metro, ele vai sozinho. Não tem formiga, não tem mais nada. Não? E outra, o grande problema é a monocultura, é o deserto verde. Agora, esse é o problema. O detalhe do deserto verde, agora não seria a questão financeira, Ricardo, porque, segundo informações, o eucalipto ele gera 6 vezes mais lucro do que que o gado em produção em florestas, que está disparando cada vez mais. Não seria por causa disso? Você veja uma coisa, Paulo Silva. O lucro, sabe, tudo gira em torno de grana. Mas você não pode viver em função de dinheiro e o resto que se dane. Não pode. Então vamos produzir o eucalipto, taca o peito e o resto que se dane, o gado que se dane. E o próprio esgotamento, né? Exatamente, porque o esgotamento do se você solo. tem um local, ele vai esgotar. Você desagrega acabou. todo mundo. E outra, você está vendo como é que está o ser humano, não só aqui nos Estados Unidos e tal. Os meninos tudo é obeso, gordinho, fudido, está entendendo? Porque o que acontece? Precisa ver as mulheres, não? E vai saurar como... o menino vai emagrecer, não emagrece mais. E se ele engordar pequeno, depois não emagrece mais, seu Paulo Silva. E outra, aí vai ter problema de tireoide, vai ter problema de diabetes. Mas daí você fala que eles sabem essa questão disso. da obesidade e da tireoide é pela falta da alimentação errada. Não, porque é todo um contexto, é uma roda que vai virando. Tem você a ver com hormônio. Você desequilibra, você mete tudo eucalipto. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Aí as pessoazinhas estão lá, agricultura familiar, gente que planta sem adubo, sem química, sem tudo. Não, sai fora. Aí o outro lá que planta tudo. Né? Você veja que hoje a grande briga, todo mundo quer comprar o material orgânico, cenoura orgânica, alface orgânica, não é isso, Chile? É verdade, agora, eu sou uma delas. Agora o tomate o tomate com química, a cebola com química, tudo. Isso aí vai para o seu organismo. Agora, um cidadão desse, é claro, não digo que ele está defendendo alguém ou levando algum. Este é o normal do brasileiro. Toda vez que ele defende, certo, o interesse contrário da comunidade, ele está levando algum. Porque o brasileiro sabe como é que é, para levar vantagem. Por isso que o país está desse jeito. É a por lei isso do que Gerson, tem aí um petrolão, que você sabe como é que é, 30 anos de cadeia para corrupto e corruptor. Olha do jeito que está o país, bicho. Nós estamos desmoralizados de A a Z em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é terra de ladrão. Carimbado, assinado com aquele timbre lá do Dom Pedro. Buf, terra de ladrão. Mas a gente pensar assim, a gente não passa por aquela síndrome de vira-lata, assim, tudo que é nosso é ruim. Não é. Porque não você falou assim, no comecinho você estava dizendo que a gente tá mal na saúde, a gente tá mal naquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá não tem serviço de saúde público. Então, se você tem grana, você paga. Você está enganada. Não tem, você morre. Você está enganada. Não tô. Você é amparada nos Estados Unidos. Eu, inclusive... Quando os amigos meus foram mudar, o Pará vai estar lá e outros estão lá há 20, 30 anos, 40 anos. Eu não fui porque eu quis ficar aqui. Eu gosto daqui, sabe como é que é, né? É aquele mesmo negócio. Ruim, o senhor gosta daqui, não, né? Eu sou daqui, sou brasileiro, essa terra é minha. Se os ladrões tomaram conta momentaneamente, eu vou falando. Eu hoje, se você perguntar para mim, e o Vejo São Zé? Eu tive que tirar do ar, Paulo Silva. Eles liquidaram, me tiraram do ar, está aqui, ó. Por que tiraram do ar? Tiraram do ar. O site Vejo São José. Tiraram do ar. E agora o provedor. Agora acontece, cortaram primeiro. Você é da mídia. Se te cortam os anunciantes, você tem que parar. Aquela menina não, ela está aqui, corta, faz dá na testa como dá na cabeça, e o salário dela sai. Você entendeu? Agora, no nosso caso, que nós vivemos da publicidade, certo? Então cortaram, corta o bem da cooperativa, corta o esse, corta aquele, e fui ficando sem. Não é um projeto bonito, vale a pena? É bonito, sim. Pude tocar, né? Então, com o Vejo São José aconteceu isso, no provedor. E o que acontece com o meu telefone? Certo? Meu telefone fixo, às vezes eu deixo até desligado, enche até o saco. Né? Se continuar vai morrer, que não sei o quê. Matam um, matam o outro, mataram o Ricardo. Agora, no dia 23 de dezembro, mataram o Marcos Guerra, em Ubatuba, deram 4 tiros no cara.
Num blogueiro. No jornalista. Exatamente. Então, a coisa está desse jeito. Então, como é que eu vou? Eu vou até onde eu posso. Eu não sou nenhum Roberto Marinho, nenhum outro aí da Bandeirantes, né? Então, Família Saad. Todos eles fazem acordo. Você é da mídia, sabe? A mídia vive de quê? A mídia é atrelada e vive de verba da Petrobras. Ela vive agora tem esse frigorífico, não tem esse JBL, Friboi. e Tony Carne, e Tony Ramos, que é até uma pena que eu gostava tanto do Tony. Eu vejo ele nos anúncios e falo, que bom filho da puta você é, hein, seu Tony Ramos? Que puta safado, hein? Porra, é a carne e tal. Ainda bem que o Roberto Carlos falou, não. Então, eles estão levando uma grana, vejo, para iludir o povo. Mas o Friboi de quem que é mesmo? Não, o Friboi é de um grupo. É do João Batista, não é? Não, é do João Batista. Não, pensei que ia falar que é o filho do Lula. Nossa. Não. Olha, agora, pergunte quanto o JBL deve para o BNDES, se não ultrapassa os 30 bilhões. Muita gente, muito peixe grande deve para o BNDES. Olha, a Shirley, ela citou aí o complexo de vira-lata, que a gente poderia sentir. É a citação do dramaturgo Nelson Rodrigues, da época ainda que o Brasil perdeu do Uruguai, quando o Brasil se sentia inferior ao resto do mundo. Não é inferior. Porque eu acredito no país, sabe? Eu acredito que você a gente pode acreditar. O problema é que pode fazer, melhorar. Esse país sempre foi... Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. E acompanho a política dos anos 70, dos anos 50. Meu pai, tal Jânio Quadro, maluco, belga e tal, e outros, Carvalho Pinto, e vem tocando, Juscelino Kubitschek. O senhor tem saudade da ditadura ou não? Não posso, não posso ter saudade da ditadura. Ah, então ótimo, parabéns. Agora, infelizmente, aqui, eles vão de novo. Só que agora, pelo que estão falando, vão fuzilar todo mundo em praça pública. Porque essa turma que está roubando desse jeito, tem mais que fuzilar mesmo. Não, tá feio. O negócio não dá. Tá feio mesmo. Agora, eles roubaram sempre. Você pega, por exemplo, o Juscelino e tal. Aí você pega o Moura, aquele escritor gaúcho, não me lembro o primeiro nome dele, o Armando Falcão, junto com o Juscelino, eles andavam com as meninazinhas pobres de Belo Horizonte. E arrumavam emprego com gênero no PTB, para pai, a coisa. Então, tudo calhorda. Eu, dos anos 50 para cá, que eu vivi, Ademar, e não sei, só vagabundo. Só roubalheira, né? Você pega São José dos Campos, depois do Eumano Ferreira Veloso, certo? Isso aqui é um cartão de visita, o maior polo tecnológico da América Latina. Porra, só deu pilantra. A prefeitura, sabe, aquilo lá é nosso, Paulo Silva. Você paga o servidor municipal, o concursado, o comissionado, o político que temporariamente cuide bem da cidade. Não fazem, Paulo Silva. Ô Ricardo, mas a questão, quero conduzir então, mais uma vez. A questão da água, porque da política... Vai ter racionamento? Claro que vai ter, porque agora, inclusive, é cíclico. Essa falta de chuva, de cada 30, 40 anos, se acentua, não é por isso agora. Só que eles não se programaram. Agora, como é que você tem falta d'água em São Paulo, Paulo Silva, com um puta Tietê daquele passando, com o Pinheiro, aquele monte de água, a inglesa teve aqui... Estou falando já de um racionamento, Paulinho, que de 5 dias sem água e dois com água. Imagina São Paulo. E tem mais que ser 20 dias sem água e um com água para o povo vagabundo aprender. Agora, como pode, gente? A questão da água propriamente dita... E o aquífero Guarani, que é o maior veio de água que sai daqui de São Paulo, vai até o Paraguai. Isso, ele passa lá para o Ribeirão Preto. Agora, qualquer aquífero, inclusive o Guarani, por maior que seja, se você vai fazendo os poços, você vai tirando. E ele vai baixando, vai tirando, vai baixando. Agora, o aquífero é grande. Agora, não há planejamento para o uso racional do aquífero. Não há... Ô Paulo Silva, quem é em São José dos Campos que utiliza a água de chuva? Nós estamos falando isso faz 20 anos. Lá no INPE eles usam. Então, mas é um ou outro. Só no INPE. Um ou outro. Agora que o bicho está pegando. Agora quando fica sem água... Não, eles sempre usaram lá. Então, o INPE sempre teve essa consciência o INPE é preciso, até a questão do INPE Godoy, é outro mundo ali. Os funcionários do INPE, que eu conheço o INPE desde o CNAE, da comissão. Né? E eles estão ouvindo a gente, viu? Não, tomara, mas eles também não têm... Fica quieto, vai falar o quê? Certo? Senão pega lá em Alcântara, explode lá, já mata mais 20, pronto. E fica por isso mesmo. Ricardo, então o INPE está fazendo um belo trabalho. Os geólogos... Um belo trabalho. Inclusive foram postos para fora agora os meninos, que não podiam colocar para fora. Não pode, o cientista tem que ser
beneficiado. Ô, Você tem que Ricardo, guardar, senão você vai perder os melhores cabeças. Os geólogos... Bandalheira no INPE, como nós ouvimos falar. Eu vi o Fernando, que era presidente na época. Ô, Ricardo, você não pode acobertar o negócio Fernando dele. Mendonça? Não, Fernando Moraes, gente fina. Eu quero me ater à questão da água. Eu gostaria que você pudesse responder no próximo bloco a questão dos geólogos da Universidade de São Paulo, que o ano passado ainda eles elaboraram um estudo para saber se era possível retirar a água do aquífero Guarani para abastecer a região ali de Piracicaba, aliviando ali o sistema Cantareira. Você Daqui pode a pouco falar sobre o aquífero Guarani e mais propriamente a questão da caixa d'água do topo dos morros, que é o plantio de eucalipto que está atrapalhando. As veredas aí em Minas. Se você tirar as palmeiras, acabou. Para o próximo bloco, o jornalista Ricardo Faria falando da questão da água aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Estamos politicando as informações a respeito da água aqui com o jornalista Ricardo Faria. Bom, quero registrar, Ricardo, os nossos ouvintes espalhados por todos os departamentos do INPE e do DCT. Olha, INPE e DCTA que estão nos ouvindo, CPTEC em Cachoeira Paulista, nos ouve também, CTI em Campinas, lá no Centro Tecnológico de Informação Renato Arch, está ouvindo, em Natal, no Rio Grande do Norte, a CLBI, que é o Centro... Nasci lá, Natal. Em Natal? Olha aí, estão te ouvindo lá, eles falam, graças a Deus que essa boca do inferno não mora mais aqui. No Centro de Lançamento... Mudou do Cafofo. Da Barreira do Inferno. Nos ouve também em Alcântara, no Maranhão, a CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Confirmando a audiência, o CPTEC do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e até de triste memória também. E também nos ouvindo a unidade regional do INPE do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Lembrando, Paulo Silva, que o INPE de Cachoeira Paulista, o projeto foi do meu querido amigo arquiteto e professor Adilson Godoy. Que está em Minas Gerais. Está em Campo Belo. Agora, infelizmente, ele está lá numa reunião com a diretoria, não pôde entrar, mas certamente que vou deixar o telefone, você liga para ele e fala com ele. Ele é toda a história do INPE, um cara maravilhoso. Certo? Muito bom. Então nós temos que prestigiar os nossos cientistas. Mas o cientista nosso, ele só vai até onde o time quer. Aí o cientista não funciona assim, o jornalista não funciona assim. Sabe, se você não der liberdade para o cientista aí, ele vai. Aí chega uma hora, ele se enche o saco, aí muda para os Estados Unidos, ele muda para a Alemanha, muda para a China. Bom, vai ficar no meio de um monte de palhaços, uns pés redondos, falando merda, você tem que aceitar. Que é isso? Ô Ricardo, hoje você destacou bastante a questão do deserto verde. Exatamente. O problema chama-se deserto verde. Essa expressão,
ela ganhou destaque na mídia nacional, na mídia internacional, especialmente na rede mundial de computadores, Se você que é entra- o nosso caso aqui. Você entrar aí, Aham. está aí com a tela na frente, né? Aham. Entra no Google, põe Wagner Giron de la Torre, Sim. defensor. Deserto Verde, Wagner Giron. Ele entrou com ação e conseguiu bloquear o plantio, o corte eucalipto de São Luís da Paraitinga. Uhum. Certo? Contra tudo e contra todos. O Wagner foi delegado de polícia, um cara maravilhoso, embasado pelo Ricardo Ferraz, que acabou assassinado e ficou por isso mesmo. Sabe como é que é? Tem coisas que ficam por isso e vai rolando. Depois, foi, não foi, quem não foi é que nem lá na Argentina, né? Então o que precisa aqui, Paulo Silva? Deserto verde não cabe, desequilibra. Deserto verde de eucalipto, desequilibra. Deserto verde de milho, de cana, desequilibra. Você não pode, você tem que ter as culturas diversificadas. Agora, quem é que é responsável por isso? É o prefeito municipal. Ele tem que administrar o município. Olha, aqui pode dizer, isso, pode aquilo. A CBEA daqui de São José dos Campos tem que ter um policiamento muito grande para poder fiscalizar. Não tem isso. Hoje está fácil. O pessoal do INPE que está nos escutando, eles dão risada. Você tem tudo. Você tem todo o município 2 metros para baixo do solo. O satélite mostra tudo. Mostra você na rua. Está entendendo? Agora, os pilantras, sabe? Então você tem que ter um planejamento, um zoneamento. Aqui é zona rural. Essa zona rural vai ter o quê? Gado. Não pode ter só gado. Café, não pode ter só café. Então, diversificado. A cidade tem cinturão verde, seu Paulo Silva? Não tem. Eles sabem o que é isso, mas estão se lixando. Eles querem arrumar uma graninha. Eles são uns pobretões safados e vão lá no bar do Coronel comer pastel de camarão aos R$6 que eles nunca comeram na vida. Certo? Uns esfarrapados safados que tomaram conta da prefeitura. Deviam estar trabalhando, não é isso, Chile? E não estão. Não, aí eu não concordo, não. Esfarrapado, eu não gosto de preconceito desse tipo. Pelo menos juridicamente esse é o termo. O quê? Esfarrapado. Esfarrapado. Feitiço esfarrapado. São esfarrapados. Ladrões. Pô, você está me roubando? Rapaz, não faça assim, Chile. Eu estou dizendo... Eu acho que tem que estar na linha da política. Você escuta a Jovem Pan de manhã? Essa é a linha de única esculhambar rádio, as pessoas, eu não gosto. A única rádio que está dizendo tudo a partir das 5 horas da manhã, com o Joseval Peixoto, com o Antônio Villa, com aquela menina, aquela Raquel Sherazade, lá do Norte, que aquela é feroz, e com o Reinaldo Azevedo e o outro. Então eles falam mesmo. Agora, Globo não fala, não sei quem não fala, as radinhas de São José, eu não sei o quê. Aí, Paulo Silva, vai lá ver se pega um dinheirinho dele para nós. Então, pra mas nós esses jogar caras um aí... baralho. Mas esse pessoal também, você vê que você tem que pensar o seguinte também. Você é da área de comunicação. Quando eles têm um lado muito claro. Se entra, por exemplo, um outro político lá do PSDB... Eles mudam completamente. Eles mudam completamente. Como? Esse lado crítico deles aí vai tá tudo enganado, para né? Não, você pega o virar água na hora. Ele tem os dois lados da moeda. O Vila fala, o outro fala. O Reinaldo Azevedo, ele fala. O Joseval Peixoto. Eu acho que para você fazer crítica tem que ter o mesmo rigor com os dois, três, exatamente. diversos eu lados. Discordo do Ricardo em relação... Agora, um monte de gente da direita cuidando da comunicação não brasileira. Não existe direita nem esquerda, são todos ladrões, a quadrilha é a mesma, sob o manto escarlate. E a Veja não é não faz parte da quadrilha também, ganha dinheiro. Não, ele vive de quê? É via do governo? Não, de dinheiro de tráfico, de um monte de coisa. Quem fala? Que tráfico de quê? De influência em especial. Agora, no acontece caso da Veja, eu acho que você... O Renato Azevedo está enfiado lá, ele deve ganhar maior grana. O negócio é o seguinte... eu também acho. A regulação da mídia não existe. Quem regula a mídia é o controle remoto. Você compra a revista se quiser, você escuta se quiser. Então eu escuto o Joseval Peixoto, da Jovem Pan, puta de um cara, eu escuto a Raquel Sherazade, eu escuto o professor É uma Antônio escolha Villa, ideológica. Certo? Eu escuto a TV Cultura. Eu não escolho ninguém. Não existe ideologia. Eu tenho isso. Eu ouço o Paulo Silva todos os dias pela manhã, porque o lema é nada além da verdade. Comunicador que tem filiação política não é comunicador. É um pilantra. Ele não pode ter time de futebol, seu Paulo Silva. Você não pode ser filiado a partido político. Não, eu posso ser filiado, é um direito de cada um. É um direito. Mas você não pode estar puxando a sardinha. Não, você pode ser filiado. A comunicação, Paulo Silva. Olha, eu quero pedir a palavra para dizer o seguinte: você pode ter um time de futebol
ter um partido político e uma religião, e até ser ateu. É um direito individual Paulo de cada Silva, um. toda vez Você não precisa transferir Paulo as suas Silva, ideias. Exatamente. Paulo Silva, você é um comunicador. O que é um comunicador? É aquele que comunica o que ele está vendo. Agora, se ele fala uma opinião, é outra conversa. Agora, você pega, o cara falou, você não acredita em Deus? Eu falei, não. Mas como é que você não acredita em Deus? Eu falei, você acredita? Então tá bom. Não, mas você tem que acreditar. Eu falei, você tem uma irmãzinha bonitinha, cheirosinha, com uma grana para me dar, eu acredito. Vai te danar, rapaz, está entrando na minha intimidade, vai se arrebentar. Mas você tem que ter um partido político. Que partido político? É tudo sacana, tudo quadrilha. Não tem. É opcional. Você tem ou não tem. Comunicador, você tem que respeitar os donos do país. Não são os comunicadores. O dono do país é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que não está sendo. Ricardo, eu discordo em parte nisso aí, me permita eu colocar, porque eu não estou para concordar ou discordar, mas nesse caso aí é que o partido político é formado por povo brasileiro. A matéria do Wagner Giron, ele colocou no consultor jurídico, dizendo que as empresas nacionais e transnacionais, esse foi o termo, Giron é uma personalidade, cingidas ao setor de produção de papel e celulose, investe muito mais na vã tentativa de consolidar a imagem do monocultivo do eucalipto como sendo florestas plantadas. Financia os artistas, financia os shows, financia a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, financia essa porcaria de Sesc, que implanta a cultura disso e daquilo. Você tem que ouvir aquele show, tem que ouvir aquela música. Que sacanagem é essa? Acabaram com tudo, São Paulo. Acabaram com as praças, criaram um shopping. Você não fica mais na Praça Afonso Pena. Tinha um coreto, uma banda tocando com o povo lá. Mas tiraram, botaram as putas, os traficantes, papapá, e taca peito. E o povo tem que ir no Center Valley, tem que ir no Vale Sul e ficar lá comendo hambúrguer. Que sacanagem. Olha, então, na hora pensamento. é diversificar. Agora, o que eu quero dizer para você é explicar o negócio do Verde São Zé. Então, deixar claro. Exatamente, essa é a pergunta. Você tinha o site mais polêmico, da região. Não existe isso. Não era, todo mundo via. E de repente saiu do ar. Olha, quem não é cagão é ladrão. Você sabe disso. Então, tudo joga quer fazer. Eu tenho meu jornalzinho, eu sou jornalista, eu tenho meu MTB, eu sou lá do sindicato. Os catinhos, né, aqui? Não é assim, Paulo Silva. Por que fecharam o site Veja São Zé? Então, eu vou te dizer uma coisa. Com relação que era telefônica e hoje é Vivo. Em 2011, me cortaram o telefone e a internet por um mês. Aí fui no Procon, estava lá o Werneck, voltou. Depois me cortaram por 3 meses. Mas por falta de pagamento? Não, tudo pago. Nossa. Está aqui, ó. Então, acontece. Em 2012, em março, vão e me cortam o telefone fixo e a internet. Aí, vou para lá, vou no Procon, e acabo entrando com uma ação, está aqui, ó. Entendeu? Uhum. Essa ação é o processo número 0036-265.2013.8.26.0577, que está rodando na 5ª Vara Civil de São José dos Campos. Indenização por dano moral, dano material e dano moral. O que eu faço? Então, me dá 500 salário mínimo. Me deixaram sem internet, com tudo pago. Resultado, essa ação está lá na 5ª Vara, um joga para o outro, agora diz que está concluso com o juiz. Concluso com o juiz está dizendo o seguinte, vai julgar desde o dia 19 de outubro. De 2014. 2014, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Né? 3 meses. Outubro. Novembro, dezembro e janeiro. 3 meses, então julga. Você está entendendo? Não, desde 19 de setembro. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. 4 meses. Então, eu, terça-feira, vou lá, vou falar com a juíza, senhora. Absurdo sabe mesmo, o que eu tive que fazer? Tive que viver de loas. Você já viu o cara viver de loas? Lei Orgânica de Ação Social. Isso, Quer ver o cartão? Agora, Ricardo... Como que funciona isso? É um salário mínimo, você está fudido, não tem para onde ir. Tá o governo é uma mãe. Porque te dá o LOAS para quem não tem condições de subsistência. Não, você não tá, agora acontece a perseguição total e geral. Vai pegar até o deputado Protógenes, ele diz, Ricardo, tome cuidado. Que o Protógenes foi olha, se caçaram, o Protógenes, que era valente, manda você tomar cuidado, imagina você que passam dois caras na motocicleta e dão uns tiros, como fizeram com... Né? E naquele dia você é notícia, no outro você é uma estatística, já era. Então agora, esse é o país. Agora, você quer o quê?
Eu continuo defendendo o pessoal do banhado. O senhor tem que fazer você tem que fazer essa denúncia mesmo. E porque o cerceamento da comunicação Olha, a comunicação, quem regula a comunicação é o controle remoto. O controle da mídia. Isso é tudo sacanagem. Que a mídia tem monopólio. Mentira. Bom, você faz o que você quiser. Ricardo Faria está com uma ação na justiça por danos morais e materiais. Exatamente. Contra a Vivo. Contra a Vivo. Não, que era telefônica, agora virou Vivo, está aqui. Esperamos que você tenha sucesso nessa demanda jurídica. Estou cobrando o judiciário joseense, já são 4 meses. Como é que faz? Vou ser obrigado a coisa, ir para o Conselho Nacional de Justiça? O que eu vou fazer? Eu vou para a Jovem Pan, eu vou para sei lá para quem. Porque você cortaram o sinal de internet do site Vejo São José? Cortaram e está cortado, com tudo pago. E agora? Então, mas por quê? Porque eles cortaram, suspenderam. Um abraço. E daí não tem explicação, mas que vai voltar. Está aí o Werneck, que era do PROCON, e o outro está na prefeitura, que comprou, está aí. Muito bem. Isso aqui foi tudo embasado. Esse é um processo judicial. Vamos acompanhar isso aqui pela Rádio CT. Aguardando o julgamento. Eu preciso do julgamento da doutora lá. Está aí o pedido, acho que eles estão ouvindo lá. Ricardo Faria, jornalista Ricardo Faria, muito obrigado pela presença aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço e parabenizo, né, você, Paulo Silva, a menina Achille, o Eduardo, nem o pessoal do INPE, né, por mais essa iniciativa. É um canal aberto na internet, alguns escutam, né? Então a gente vai falando. Eu estou fazendo o que eu posso. Voltar com o Vejo São José, eu estou temeroso, certo? Porque esse negócio, eu já tomei tiro. Negócio de tomar tiro não tá bom. Pipocou. Olha, venha quando quiser, então. Você está esquecendo a máxima do companheiro Tchê. Hai que endurecer sem perder a ternura jamais. Não, limão nos olhos dos outros não. No meu não. Aqui não. É refresco. Com o site vejosaojosé.com. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Sai fora. Muito obrigado, jornalista Ricardo Faria. Shirley, vamos nessa? Vamos nessa, Paulinho, tomar um café? Vamos tomar um café e agradecer a todos os senhores e as senhoras pelo clique, pela audiência e pela amizade aqui no Clique Jornal. Obrigado a todos. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefia de redação da minha colega jornalista Shirley Marciana, a diretoria de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do SINDI-CT do engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, obrigado e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.